Inter goleia Cruzeiro e chega a 15 jogos de vencibilidade em 2025. Estreante causa boa impressão e vira mais uma opção para Roger Machado. CBF afasta árbitro de Inter e Cruzeiro por erro em expulsão do zagueiro da equipe mineira. E retornos importantes para Roger nessa semana de Copa Libertadores da América. Te conto tudo isso aqui em detalhes nesse conteúdo, então fica comigo aqui depois da vinheta. Salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bora para mais uma semana, vamos repercutir a goleada do Internacional diante do Cruzeiro pelo placar de 3-0. Gols marcados por Alan Patrick, Ener Valencia e Rafael Santos Borré. O Alan Patrick ontem teve mais uma atuação de gala, foi o melhor jogador em campo e o Inter é o líder de forma provisória do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para não perder absolutamente nada que acontece por aqui. Lembrando que temos conteúdos de internacional aqui todos os dias. Quero também falar para vocês da nossa patrocinadora aqui do canal, Agropecuária Camargo, que já está há muitos anos já no mercado, nossa apoiadora por aqui, sendo referência em agropecuária, banhosa, pet shop, trazendo o melhor para o seu melhor amigo. Então, se quer o melhor para o seu pet, vá até a Agropecuária Camargo. Em compras acima de R$80, vocês ganham entrega grátis para toda a cachoeirinha. E se falar que viu aqui pelo meu canal, é óbvio, vocês vão ganhar aquele descontinho básico. Ontem teve mais uma atuação excelente no estádio Beira-Rio, diante de um bom time do Cruzeiro, mas que passa por uma fase de instabilidade. O Cruzeiro tem bons jogadores, tem ótimos jogadores. O ataque do Cruzeiro ontem era o Wanderson, ex-Inter, Gabigol e Dudu. Mas o Inter conseguiu superar o Cruzeiro porque teve um jogador expulso, um lance muito polêmico, inclusive, do zagueiro do Cruzeiro, e foi expulso com 20 minutos de jogo, e o Inter soube aproveitar. E aí, claro, o Colorado não tem nada a ver com isso, aproveitou, teve uma grande atuação e venceu por 3-0, poderia ter sido até mais, né? O Inter teve um gol anulado, na minha concepção de forma equivocada. O Inter teve gols perdidos também, teve um gol que o Ener perde no segundo tempo, o Vitinho também perdeu um gol, poderia ter sido um placar ainda mais elástico diante dos mineiros. Mas vamos lá. 15 jogos de vencibilidade, o Inter não perde desde o amistoso contra a seleção do México, lá em janeiro, antes de começar o Campeonato Gaúcho. O Alan Patrick não estar na seleção brasileira, não estar sendo convocado para a seleção brasileira é uma insanidade. O Alan Patrick joga um futebol assim, ó, acima da média já faz muito tempo. Ontem ele fez uma partida de gala, foi o melhor jogador do Inter em campo. E eu preciso falar de mais um jogador além do Alan Patrick, tá? O que o senhor Fernando, o que o Fernando está jogando, o que joga de futebol o Fernando, é uma coisa impressionante. O Fernando foi substituído no intervalo, né? Que já estava 2-0. O Roger acabou colocando o Ronaldo na equipe no lugar do Fernando. Mas ele, em 45 minutos, ele acertou 92% dos seus passes, né? Ele arriscou 55 passes e 51 passes e acertou 47. Então, 92% de acerto nos passes do Fernando. É um jogador sem ele o Inter realmente vira outra equipe. O Inter venceu, fez um bom segundo tempo, não tirou o pé de forma alguma ontem, mas a gente sabe que não existe no elenco do Internacional nenhum jogador próximo ao Fernando, tanto em característica, muito menos em qualidade. O Ronaldo fez sim uma boa partida, gostei da partida do Ronaldo, mas o Fernando é o Fernando e não tem como comparar realmente com o volante Ronaldo, com todo o respeito que eu tenho por ele. Mas destaque do jogo, craque para mim foi o Alan Patrick e o segundo melhor em campo foi o Fernando. Aí, claro, tivemos boas atuações. O Bernabé fez uma ótima partida mais uma vez. O Carboneiro fez um baita de um jogo. O Ener Valencia marcando gols, marcando gol, indo bem mais uma vez. O Borré entrou no segundo tempo, fez um bom jogo. Destaque também para Óscar Romero. Óscar Romero fez a sua estreia no jogo de ontem. Entrou no lugar do Alan Patrick no segundo tempo, deu assistência para o gol do Rafael Borré e poderia muito bem ter dado uma assistência para um gol que o Vitinho acabou desperdiçando mais para o final do jogo. Mas é uma boa opção para o Roger Machado, o paraguaio Óscar Romero, que fez a sua estreia ontem. E além dele,
tivemos a estreia do Diego Rosa, meio-campista que veio do futebol da Bélgica, chegou junto com o Oscar Romero, fez também a sua estreia na noite de ontem. Ele que não pôde ser relacionado contra o Bahia porque ele pertence ao Grupo City e está emprestado para o Internacional, mas também uma boa amostragem do Diego Rosa ontem. Mas principalmente ao Oscar Romero, que para mim foi uma surpresa muito boa, estava muito curioso para ver esse jogador em campo. Ainda sobre o Oscar Romero, o Roger foi perguntado sobre o que ele achou da atuação do Paraguai, que vinha fazendo a sua estreia na noite de ontem. Ele disse que o agradou e também foi perguntado se há uma possibilidade do Alan Patrick atuar junto com o Oscar Romero. O Roger falou que não pensa numa mudança de esquema, porque é um esquema que tem muitos meses de trabalho, muitos treinamentos, muitos jogos, e ele ele descarta a mudança de esquema para atuarem os dois juntos. Mas ele não descarta utilizar em certas circunstâncias do jogo ou em algum jogo específico, dependendo do adversário, o Oscar Romero em uma outra função, sem ser a função do Alan Patrick, aí sim, para que os dois atuem juntos. Por exemplo, ele disse que o Oscar Romero gosta muito de atuar, tem facilidade para atuar como um camisa 8. Então, em uma eventual partida, ele pode sim escalar o Oscar Romero numa função que é a função do Bruno Henrique hoje, e aí ele atuar junto com o Alan Patrick, ou até mesmo colocar o Oscar Romero no lugar de um dos pontas para mudar a característica dos jogadores. Mas ele não muda o esquema, descartou essa possibilidade de mudar o esquema de jogo para que possam atuar os dois juntos, mas o fato é que o paraguaio não agradou só a mim, mas também o comandante colorado. Roger também foi perguntado sobre a escolha por Agustín Rogel, né? E ele disse que o zagueiro vem jogando na ausência, vai jogar, né? Na ausência do Juninho e também do Vitor Gabriel por questão de hierarquia. Ele está à frente do Kaique Rocha, mesmo que o Kaique venha fazendo bons treinamentos, o Rogel vai ser o titular nesses jogos por questão de hierarquia. O Roger, entre outras coisas, foi perguntar também sobre o time titular do Inter, né? Que é uma pergunta que todo mundo se faz, a gente comenta, o Ener é titular, o Borré é titular, o Vitinho é titular ou é o Carboneiro? Vão haver alternâncias de peças, inegavelmente, que não tem como não fazer alternâncias entre os jogadores, porque o Inter tem um calendário muito extenso e vão ser muitos jogos. A gente teve Inter e Cruzeiro ontem, na quinta-feira já tem o Atlético Nacional pela Copa Libertadores, no outro final de semana o Inter vai até Fortaleza, encarar o Fortaleza pelo Brasileirão, e no meio da outra semana já joga em casa de novo contra o Palmeiras, e assim vai indo, meio de semana, final de semana, pelas Copas e também pelo Campeonato Brasileiro. Então o Roger destacou esse ponto, que vai ter uma alternância no time por questão do calendário. Ele precisa de jogadores que estejam 100% fisicamente para não decair o nível da equipe. Ele também destacou, gente, na coletiva de ontem, que foi uma grande partida. Se eu não me engano, foi o Taigor Jank que perguntou para ele se, não tenho certeza agora, mas algum repórter perguntou para ele se esse foi o melhor jogo da era Roger no Inter, em questão de atuação. E ele disse que foi um grande jogo, mas ele tem que contextualizar que o Cruzeiro estava com um jogador a menos. Lembrando, o Cruzeiro teve o zagueiro expulso com 20 minutos do primeiro tempo, né? Então isso muda totalmente o panorama do jogo, não tirando os méritos do Internacional, mas é bom que o Roger tenha essa consciência também, que foi um grande jogo do Inter. Óbvio, o Inter poderia ter aplicado 3-0 no Cruzeiro com 11, mas seria muito mais difícil. Então o Roger está ciente disso e citou que foi uma grande partida, mas é preciso contextualizar que o adversário estava com um jogador a menos. Ele também disse que o Carboneiro, ele optou pelo Carboneiro no ataque para ver um equilíbrio, porque ele trocou o Borré pelo Valência, e o Borré é um jogador mais de retenção de bola, ele faz o jogo apoiado, faz o pivô, esse jogo de combinação com os pontas e também com os meias. Ao trocar o Borré pelo Valência, o Valência é um jogador de mais profundidade. Ele colocou o Carboneiro, que é de mais retenção de bola do que o Vitinho, para haver esse equilíbrio no ataque do Internacional, e a gente percebeu que deu tudo muito certo. O Inter jogou muito bem com o Valência e o Carboneiro. O Valência também acabou marcando após uma jogada do Wesley pelo lado direito, que foi uma novidade ontem também. O Wesley jogou do outro lado, uma jogada combinada com o Alan Patrick, o gol do Valência. E no segundo tempo,
O Borré também jogou muito bem quando entrou. E o Vitinho também fez uma ótima atuação ao entrar no lugar do Carboneiro na segunda etapa. Gente, já temos 25 mil colorados confirmados para quinta-feira, 19 horas, Inter e Atlético Nacional da Colômbia pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Então, sei que os ingressos para algumas modalidades de sócios eles estão um pouco salgados, mas é importante, torcedor, nesse momento. Primeiro jogo em casa pela Copa Libertadores. Vamos apoiar o Internacional em busca da glória eterna desse tricampeonato tão sonhado pela torcida colorada. Mais 2 tópicos para fechar esse conteúdo, tá? A CBF afastou o Marcelo de Lima Henrique e todos os seus auxiliares que trabalharam na partida de ontem entre Internacional e Cruzeiro e também todos os árbitros de Sport Recife e Palmeiras. A CBF entendeu que houveram erros cruciais nas 2 partidas que foram marcadas de forma equívoca, né? Teve a expulsão do zagueiro do Cruzeiro contra o Inter, que eu já citei nesse conteúdo aqui, e teve um pênalti marcado para o Palmeiras, que foi o pênalti, inclusive, que deu a vitória para o Palmeiras diante dos pernambucanos. O Palmeiras venceu por 2-1, jogando na Ilha do Retiro. Então, o Marcelo de Lima Henrique e seus auxiliares foram afastados, a Daiane Muniz também, a comandante do VAR, e também todo o quadro de arbitragem de Sport Recife e Palmeiras vão passar por um período de treinamentos pela comissão de arbitragem da CBF. E para encerrar, 2 ótimas notícias para o Roger Machado, tá? O Vitor Gabriel já fez corridas em volta do gramado já utilizando chuteiras, ele que se lesionou no Clássico Grenal do estádio Beira-Rio, tem uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Ele já fez corridas no gramado hoje, e o Bruno Tabata e Gabriel Carvalho, que ainda não estrearam essa temporada, treinaram normalmente com bola com o restante do elenco do Internacional e podem virar opção para o Roger para essa quinta-feira. Eles treinaram com bola com uma carga um pouco mais baixa do que os outros jogadores do elenco, mas pode ser que até quinta-feira eles estejam 100% e sejam relacionados pelo técnico Roger Machado para encarar o Atlético Nacional às 19 horas no Beira-Rio. Então, se vocês chegaram até aqui, deixa o likezinho de vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e me segue também lá no Instagram, @o Gabriel Camargo, te trago informações do Colorado todos os dias. Vejo vocês amanhã. Até mais. Tchau.